meses atrás, quando pouca gente estava acreditando nessa, e você acreditou no meu trabalho. Mas a relação estremeceu. Eliminação na Copa do Brasil, nenhum gol marcado na Série A e o treinador quis ir embora após 7 jogos sem vencer. É difícil, né? Você sair de um clube como o América, num ambiente, né, que a gente tem, o respeito que todos, né, têm com o meu trabalho, com a minha pessoa, principalmente. O tempo à frente do clube foi o suficiente para o Lisca se tornar o técnico mais longevo da Série A. Agora, o dono da façanha é Guto Ferreira, no comando do Ceará desde março de 2020. Mas a história pode ter o mesmo fim. O técnico está pressionado no cargo após perder os títulos da Copa do Nordeste do Campeonato Cearense e das eliminações na Copa do Brasil e na Sul-Americana. A situação não está nada boa. Nesta semana, a torcida protestou no aeroporto. O meio-campista Vina foi o maior alvo. Os anos passam e a história é a mesma. A dança das cadeiras dos treinadores continua no futebol brasileiro. No ano passado, 28 técnicos deixaram o posto. Difícil dizer se esta marca será alcançada em 2021. Mas o campeonato vai para a 4ª rodada e as mudanças já começaram. Na semana passada, Miguel Ángel Ramírez foi demitido do Inter depois da eliminação na Copa do Brasil e de derrotas marcantes para o Vitória, a goleada para o Fortaleza, e ele ficou só 3 meses no cargo. E o Alberto Valentim caiu no Cuiabá ainda na primeira rodada do torneio. Outros clubes já começaram o brasileiro de cara nova. Wagner Mancini cedeu o lugar a Silvinho no Corinthians. Fernando Diniz assumiu a vaga de Ariel Roland no Santos. Cuca foi o substituto de Jorge Sampaoli no Atlético Mineiro e Thiago Nunes o de Renato Gaúcho no Grêmio. Mas o que não falta é gente na berlinda. Silvinho já convive com a pressão com apenas 5 jogos no comando do timão. Até Abel Ferreira vem sendo questionado pelos resultados recentes. A pressão de quem joga no Palmeiras ela é diária. Nós jogamos sempre para ganhar, seja onde for, seja contra quem for, e quando não ganhas, estamos sempre pressionados. Tranquilidade mesmo só tem quem está na parte de cima da tabela. Nada como ser líder. O Fortaleza do argentino Juan Pablo Vojvoda, 100% no brasileiro. 19 jogos de invencibilidade, campeão estadual, não perdeu um clássico sequer, classificado para as 8ª da Copa do Brasil. Quer mais? O Atlético Paranaense é outro. 3 vitórias em 3 jogos com o português Antônio Oliveira. É bom aproveitar o momento porque a maré muda rápido no futebol brasileiro. Ai, eu tô tão feliz. Estúdio muito bem frequentado hoje. Ó, o Denilson Show ganhou uma mesa, tá ficando importante. Funcionário exemplar, funcionário do mês, ganhou a mesa. O pai tá caindo. Tá na beira. Tá na beira, hein, pai? Aqui, tá na ó, beira do penhasco. eu posso segurar esse troféu, o microfone aberto. Alguém vai levar na próxima semana esse troféu e vai estar aqui com a gente todo dia. Então, ao lado do nosso Ronaldo Giovanelli, do Edilson Capetinho, que vai pra quadrilha, já tá prontinho pra festa junina. Olha a chuva, olha a cobra. Tô sabendo. Chico Garcia, Ulisses Costa, Everton Guimarães. Olha quem chegou aqui. João Pedro Sgarbi. É menino, gente, mas fala de futebol como um veterano. Há muito tempo já tá aí nesse riscado todo. Tudo bem, João? Bem-vindo. Tudo bem, Renata. Pô, tô feliz demais. Troféu maravilhoso, né? Não vou tocar nele antes da hora, senão a famosa zica do futebol, mas tô feliz demais, tô muito animado. Tem que esperar, não tem jeito. Vou dividir a rede pra começar o debate. E pra gente conhecer mais o João Pedro, batendo papo, falando, conversando. Boa. Se for pela voz, já perdemos, hein? Muito
boa tarde. Está no ar o Estúdio 360 desta terça-feira. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, Cacá. Boa tarde, Andressa. Boa tarde a todos. E vamos para os nossos destaques, Andressa. Vamos lá. Quanto assunto polêmico e importante para discutirmos hoje, viu? A partir de hoje, o Batalhão de Trânsito não vai mais aos locais de acidentes sem vítimas na Grande Vitória. Essa mudança está gerando a maior confusão e a gente quer saber a sua opinião sobre o assunto. Na área da economia, vamos falar sobre o crescimento das vendas de carros usados. A fila para os novos está muito grande e a procura pelos seminovos aumentou. Vamos conversar com um mecânico para saber quais os cuidados na hora de escolher um usado e não cair numa armadilha. A partir de agora, familiares de desaparecidos poderão coletar o DNA para ajudar nas buscas. Você vai entender melhor como esse processo funciona. Também tem informações na área da saúde, campanha no comércio e o dia mais frio do ano no estado. Teve neblina e 7 graus na região serrana. Você aí de casa sentiu frio hoje? Comenta aqui no nosso WhatsApp, é o 992739397. E o que é notícia no estado, no Brasil e no mundo? Vamos saber agora no nosso giro pelos portais de notícia, começando pelo ES 360, Cacá. Vamos lá. Essa página não é do ES 360 de hoje, não, João. Essa aí é de ontem. É verdade, essa a gente mostrou ontem. Passa para frente, vamos para o próximo portal, que daí depois a gente volta. Agora sim. É uma página que traz aqui uma primeira reportagem sobre concursos. É uma prestação de serviço com vagas abertas e salários até R$12 mil no Espírito Santo. Distrito de Domingos Martins bate recorde de frio. Você sentiu muito frio, Andressa? Não. Frozen. Fui sincera. Frozen. E a gente vai falar muito desse assunto. Os policiais de trânsito não podem mais ir até os locais de acidentes sem vítimas aqui na Grande Vitória. Daqui a pouquinho a gente traz mais detalhes para você a respeito desse assunto. Vamos para o próximo portal agora, no UOL? No UOL ele está trazendo como grande destaque o depoimento de agora pela manhã, que está ainda acontecendo, do ex-secretário de Saúde do Amazonas. Ele está falando ainda e ele está dando muitos detalhes a respeito de 2 assuntos principalmente. A falta de oxigênio, a crise de oxigênio que todo mundo acompanhou, ocorreu no início do ano em Manaus. Ele está contradizendo muito o ex-ministro Eduardo Pazuello e também ele falou a respeito da Mayra Pinheiro. Mayra Pinheiro, que foi assessora de Pazuello e que foi até Manaus justamente nesse período da crise e acabou enfatizando demais o tratamento precoce contra a Covid. Tá certo. Agora vamos para o G1. O mesmo primeiro assunto que eu havia citado a respeito da CPI, mas eu queria chamar a atenção para aquela outra foto ali. A cidade de Wuhan, na China, que foi o epicentro de tudo isso que a gente está enfrentando em relação à Covid, ela voltou ao normal já há alguns meses e agora olha só essa foto. Ela tem uma formatura com 11 mil estudantes aglomerados. Não consigo mais imaginar algo assim, não. E ainda mais no local que acabou onde tudo começou, isso, né? Exatamente. Olha, a gente vai agora começar com uma notícia terrível do interior do estado. Um homem de 42 anos matou a esposa e os 3 filhos em São Domingos do Norte, no noroeste do Espírito Santo. O crime foi agora pela manhã. Depois de matar a família, o homem, identificado como Flávio Sandro Olmo, tirou a própria vida. Os filhos do casal eram uma jovem de 18 anos, um menino de 8 anos e uma menina de 4 anos. Segundo a polícia, Flávio esperou a família dormir para cometer o crime com uma marreta. Os corpos foram encontrados em 3 quartos diferentes. Triste demais, não? Terrível isso, essa notícia é terrível. Agora vamos à polêmica do dia. A partir de hoje, motoristas que se envolverem em acidentes sem vítimas nos municípios de Vitória, Serra, Vila Velha, Cariacica e Viana terão que registrar o boletim de ocorrência de forma online, sem a presença do batalhão de trânsito. O Detran e a Polícia Militar anunciaram a mudança ontem e ela já passa a valer hoje. Então agora, os próprios cidadãos irão preencher uma declaração online que substitui o preenchimento manual do formulário pelo policial. Ou seja, a polícia não irá mais até o local do acidente sem vítimas. Segundo o Detran, os condutores também deverão adotar providências para remover os veículos do local quando for necessário para assegurar a segurança
Assegurar a segurança ficou terrível, mas vamos lá. E a fluidez do trânsito. Nós pedimos desde ontem um representante do Batalhão de Trânsito para vir ao estúdio, mas a informação que chegou ontem à noite é de que só o Detran poderia falar sobre o caso. Também procuramos o Detran hoje cedo, mas não tivemos retorno algum. O fato é que essa alteração está gerando uma polêmica danada, não é, Cacá? Hoje na rádio Band News FM, os ouvintes estavam desesperados com a notícia. A gente passou praticamente o programa todo ouvindo reclamações das pessoas que estavam ali participando do programa com a gente, dos nossos ouvintes. Ora, eu acho que aí tem uma combinação de fatores que está sendo colocada em prática pelo Detran que é bastante complicada. Primeiro, o excesso de dependência da internet, quer dizer, a ideia de que você pode agilizar o atendimento usando a internet o tempo todo, ela muitas vezes é equivocada. As pessoas no momento de acidente, sinceramente, elas vão ter muita dificuldade para fazer o acesso à página do Detran, no boletim de ocorrência. Eu olhei, dei uma olhadinha lá, não é simples e mesmo depois o processo ele não é tranquilo, porque o BO, o boletim de ocorrência, ele vai ter de ser aprovado, o Detran tem de entrar em contato com as pessoas que foram envolvidas ali no acidente e só após algum tipo de aprovação por parte do Batalhão de Trânsito é que o processo vai seguir em frente. As pessoas também estão se sentindo um tanto desamparadas, né, Andressa? Porque muitas vezes a colisão é provocada por um motorista, por exemplo, que tenha ingerido bebida alcoólica, e daí como é que faz? E se não há um acordo ali sobre quem provocou o acidente, né? O que é como muito é que natural. fica? O que é muito natural, ninguém quer assumir a culpa ali, né? E aí, como é que fica a situação? Quem fica com a razão, enfim? É bastante complicado mesmo esse assunto. E a gente deixa nosso espaço aberto aqui para o Detran, para o Batalhão de Trânsito, para amanhã, né, Cacá, para virem até aqui, para a gente discutir esse assunto, que é muito importante, mexe com a vida das pessoas, dos condutores, e a gente quer saber também a sua opinião. É só enviar o seu WhatsApp aqui para a gente, é o 992739397. Nós queremos saber a sua opinião sobre esse assunto. Vamos ler as mensagens até o fim do programa. A gente espera que você participe aqui com a gente, porque são muitas as dúvidas a respeito desse assunto. Vamos seguir então, João? Isso aí, o motorista foi flagrado dirigindo em zigue-zague na Terceira Ponte. A Guarda Municipal atendeu a ocorrência em Vila Velha e as imagens viralizaram na internet. Esse é um dos destaques do portal ES360. Quem traz as informações é a Lise Félix. Boa tarde, Cacá e Andressa, e boa tarde também para quem está em casa, pois dá até aflição de ver essas imagens. Acompanha comigo. O motorista troca de faixa sem dar qualquer sinalização e também sem segurança. Ele chega a fechar um motociclista. Foi o motorista de um guincho da Rodossol que viu a ação e resolveu escoltar o veículo até a descida da Terceira Ponte. Lá ele acionou a Guarda Municipal de Vila Velha, que fez a abordagem. Para os guardas, o motorista, que foi identificado como um policial aposentado, disse que não sabia onde estava e confessou que tinha ingerido bebida alcoólica. Ele foi encaminhado para o DPJ de Vila Velha e foi autuado por embriaguez ao volante. Mas pagou uma fiança, foi liberado e agora vai responder em liberdade. Para acompanhar essa e outras notícias, é só acessar o portal ES360. Lise Félix para o Estúdio 300. Muito obrigada, Lise, pelas informações. Mudar de assunto, não é de hoje que falamos da quantidade de assaltos em Vila Velha. Ontem, uma senhora foi mais uma vítima de um bandido em Itapuã, mas a população reagiu e o suspeito foi detido. As imagens foram feitas de um celular por uma pessoa que estava ali no local. O suspeito foi cercado na Avenida Antônio Gil Veloso, na Orla da Praia. Segundo a vítima, de 72 anos, ela estava caminhando quando o suspeito arrancou os colares dela com violência. O homem foi encaminhado ao DPJ e autuado em flagrante por roubo. E nós temos um outro flagrante de roubo na mesma região. Foi no início do mês, também na Orla de Itapuã. Um homem foi assaltado enquanto fazia exercícios físicos. A ação foi filmada aparentemente de um apartamento. O crime aconteceu bem cedo, o homem foi abordado por outros 2 rapazes de bicicleta que pediram os pertences e depois foram embora tranquilamente. Mesmo com a reclamação de insegurança da população e os registros de assalto, a Secretaria de Defesa Social e Trânsito de Vila Velha informou que tem registrado redução nos índices de criminalidade na cidade.
Segundo a Secretaria, isso é fruto de uma presença mais intensa da Guarda Municipal nas ruas e o apoio no trabalho integrado com polícias militar, civil e federal. E se você tem alguma imagem, algum vídeo importante para a gente que mostre, assim, alguma denúncia, enfim, algum caso como esses que você viu agora, é só mandar pelo nosso WhatsApp, é o 992739397. Não é isso, Cacá? É um comentário rápido. A prefeitura ela pode até acreditar nos números que ela apresenta e levanta, mas a sensação de segurança em Vila Velha, ela não existe, não. A gente está aqui relatando casos de Itapuã, então vou me prender só a Orla, para a gente não entrar em outros vários bairros da cidade. A sensação ali dos moradores é de absoluta insegurança. Pois é, a prefeitura pode até se enganar imaginando que tem ali algo que esteja sendo feito com alguma efetividade em relação a esse tema, mas para a população isso não acontece, não. A gente fica preocupado, porque a gente vai fazer os exercícios físicos ali, querendo manter a saúde, mas fica com aquele risco o tempo todo. É realmente bastante complicado quando a gente vê cenas como essa que a gente mostrou, né? Lógico. E a gente muda de assunto. Começou esta semana a campanha nacional de coleta de DNA de familiares de pessoas desaparecidas em todos os estados e no Distrito Federal. O objetivo é possibilitar a identificação de pessoas desaparecidas por meio de exames e bancos de perfis genéticos. O coordenador-geral de Pesquisa e Inovação do Ministério da Justiça e Segurança Pública, João Ambrósio, gravou um vídeo para o Estúdio 360 e disse que este é só o início de uma campanha permanente. A rede ela possui cerca de 3.800 perfis genéticos não identificados. Isso quer dizer que o banco hoje possui 3.800 pessoas que ali estão cadastradas, mas que não se sabe qual é a identidade dessas pessoas. A gente imagina que parte desses perfis genéticos possam ser o pai, a mãe, o filho de uma familiar, de uma pessoa desaparecida. Então, a nossa expectativa é que com essa doação dos familiares, a gente possa resolver pelo menos alguns casos de pessoas desaparecidas que encontram-se abertos. É uma campanha que se estende do dia 14 ao dia 18, mas não acaba aí. A nossa intenção é que isso se torne prática constante nos institutos de criminalística, nos institutos de genética forense, para que os familiares de pessoas desaparecidas possam a qualquer momento fazer a doação do seu perfil genético, aumentando assim o número de familiares, na mesma proporção também que o Ministério da Justiça vai investir no aumento do número de perfis genéticos de pessoas não identificadas. Aumentando esses dois lados do banco, aumenta também a probabilidade de nós encontrarmos essas respostas que as famílias tanto merecem. Aqui na Grande Vitória, até abril deste ano, foram 138 registros de desaparecidos. 100 pessoas foram encontradas e 6 morreram. Já em todo o ano passado foram 442 desaparecimentos. 338 pessoas foram encontradas e 17 morreram. Para explicar melhor o que muda, né, com essa coleta de DNA, nós convidamos a perita oficial criminal Bianca Bortolini Merlo aqui para o estúdio com a gente. Boa tarde, doutora. Obrigada pela presença. Boa tarde a todos. A senhora pode explicar para nós como é que vai se dar essa dinâmica de coleta de DNA? Como é que pode ser feita uma comparação de DNA de pessoas desaparecidas com outras pessoas? Então, essa campanha é uma campanha nacional, né, da Secretaria Nacional de Segurança Pública, da SINASP, que abrange todos os estados. Então, a ideia é trazer as famílias que têm entes desaparecidos para doarem o seu DNA, e esse DNA vai ser cadastrado no banco, que é nacional, e vai ser confrontado com os dados genéticos, né, o DNA, de pessoas sem identificação. Então, pessoas, a princípio, pessoas falecidas, né, e também de pessoas vivas que não têm identificação, pessoas desmemoriadas, pessoas hospitalizadas. Então, a gente vê um grande potencial nesse projeto, porque o cadastro é nacional, então a gente faz a pesquisa e o confronto não é só no estado, né?
Então há uma grande possibilidade uma nova possibilidade para essas famílias encontrarem os seus entes, né? Antes, como funcionava? Antes desse cadastro nacional, era só por estado? Era tudo individual? Aí você não tinha como fazer essa junção? Na verdade, a gente fazia casos, a gente chama de casos fechados. Então o DML ou as delegacias encaminhavam para a gente uma família que tinha uma suspeita de que aquele cadáver era o seu parente. Então a gente fazia esse confronto e identificava a pessoa. Agora a gente vai cadastrar famílias que não têm um cadáver a reclamar. Ela tem um ente desaparecido, mas não tem um histórico de ter um cadáver. Então a gente vai confrontar esses dados com o de cadáveres não identificados que a gente já tem cadastrado. Então a gente tem cadastrado no Banco do Espírito Santo, né, 170 pessoas não identificadas. E só 17 famílias. Então, para a gente ter bastante resultado, a gente precisa que essas famílias que têm parentes desaparecidos, elas venham coletar o DNA para a gente ter bastante possibilidade de encontrá-los. E como vai se dar isso? Vocês vão fazer a campanha para que as famílias procurem por vocês? Ou existe uma maneira, por exemplo, de vocês entrarem em contato com a família? Então, a gente tem um cadastro no DML de 150 famílias. Então, nós estamos entrando em contato com essas famílias, explicando o projeto, né, e chamando essas pessoas para coletar o DNA. Essa coleta, é importante a gente ressaltar que ela é gratuita, ela é indolor, né, a gente passa um dispositivo que tem uma esponjinha na parte interna da bochecha da pessoa, então ela é não invasiva, e o DNA coletado ele vai ser utilizado somente para esse fim. A coleta já começou ontem, né? Ela já teve alguma aqui no estado ou então, ainda? Então, a gente fez, no dia do lançamento da campanha, a gente coletou de 2 famílias e já temos agendamento de 15 famílias para coletar amanhã. Ai, que bom. Então, a gente ainda tem vagas para coleta amanhã, então a gente pede que as famílias entrem em contato, as famílias que tenham um ente desaparecido e já tenham um boletim de ocorrência, elas podem entrar em contato com o WhatsApp do DML, que é o 32258260, para fazer esse agendamento. E após esse dia de campanha, né, que está sendo divulgado em todo o Brasil, a gente vai continuar. Então, a ideia é tornar esse projeto uma rotina no atendimento das famílias de desaparecidos. Agora, há interligação garantida entre os muitos bancos que a gente tem espalhados pelo país? Quer dizer, a gente está aqui no Espírito Santo, por exemplo, se encontram alguém, digamos, eu acabei de citar, no Amazonas, é possível encontrar alguém, a garantia, digamos, de uma interligação do Banco Nacional? Sim, o banco ele é interligado, então tem um software que faz, né, a administração desses dados e ele é continuamente confrontado com dados do Brasil inteiro. Então, mesmo que a pessoa tenha desaparecido aqui, mas tenha falecido em outro estado, e se ela for cadastrada, a gente tem a possibilidade de encontrar essa pessoa. Antes da gente encerrar, qual o perfil das pessoas desaparecidas? É claro que a gente sabe que tem crianças, idosos, adultos, enfim, mas o perfil base, vocês têm, assim, uma ideia? A gente tem a informação da Delegacia de Desaparecidos que o perfil é de homens, né, na faixa etária de 25 a 39 anos, a maioria, né? A gente sabe também que muitos são encontrados nos dias seguintes, né? Mas, enfim, alguns permanecem desaparecidos e a ideia é chamar essas famílias, né? E é importante lembrar que a gente hoje não tem mais aquela coisa de ter que esperar 24 horas, 48 horas. Desapareceu, tem que avisar a polícia. Sim, o registro não precisa esperar. Para a coleta de DNA, a gente tem um prazo de 30 dias para serem feitas as primeiras diligências e aí a pessoa não sendo encontrada, a família pode doar o seu DNA. Tá certo, então. Muito obrigada, viu, pela entrevista a vocês, aqui no Estúdio 360, esse serviço aí para a população, né? Vamos para o intervalo e na volta vamos falar de carros usados. Você viu que tem uma fila de espera muito grande para carros novos e muita gente está migrando aí para esses carros usados. Mas quais os cuidados que é preciso tomar na hora de escolher um seminovo? A gente te conta logo depois do intervalo. O Espírito Santo ainda vive as consequências de uma grave seca que deixou marcas. A escassez de água é um reflexo das mudanças no clima e nas chuvas no mundo inteiro. Precisamos mudar nossos hábitos de consumo. Em casa ou no trabalho, nunca desperdice. Na indústria, pratique reuso da água. Na agricultura, use formas sustentáveis de irrigação. Não mate nossos rios. Mude seus hábitos e preserve. CESAM, Governo do Espírito Santo.
Para o novo você que adora fazer bons negócios, uma nova Premium Volkswagen, condições exclusivas. Toda a linha VW com parcelas de R$ 99,00 até 2022, ou financiamento sem entrada. Veículos à pronta entrega e descontos de até 5 mil na troca do seu usado. Chegou o Taos. Sinta, conecte, proteja e apaixone-se. Agende um Best Drive. Atendimento digital no Premium On. Acesse premiumvw.com.br. Volkswagen é na Premium. Consulte condições. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Volkswagen. Com a Adcom administrando o seu condomínio fica mais fácil. Chega de problemas de inadimplência. Nós gerenciamos as cobranças, emitimos os boletos e realizamos adiantamento ou repasse das taxas condominiais. E mais assessoria administrativa e financeira, além de terceirização de serviços de portaria, manutenção e muito mais. Tudo com acesso fácil e prático através do aplicativo Área do Condômino. Pode relaxar, nós cuidaremos de tudo para você. Adcom ES, há mais de 18 anos cuidando dos condomínios capixabas. A Band News FM não é apenas a rádio que você ouve, é a rádio que ouve você. São 15 anos de informação, análise, transparência e foco no ouvinte. Porque aqui você realmente tem espaço para participar, para denunciar, para se fazer ouvir. 24 horas por dia, 7 dias na semana. Rádio Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. E você pode mudar tudo em um segundo. Vou mostrar a ferramenta de planejamento e gestão que o governo federal, por meio do Ministério da Educação, disponibiliza para as secretarias de educação. É o PAR, Plano de Ações Articuladas. E sabe por que é tão importante uma ferramenta assim? Porque não é fácil fazer a gestão da educação no seu estado e no seu município. Tem manutenção, modernização, reforma, compra de equipamentos, capacitação, transporte escolar, entre muitas outras possibilidades. Como definir onde investir ou o que fazer primeiro? Com o PAR, ele ajuda as secretarias de educação de estados e municípios a planejar e priorizar os investimentos para melhorar a qualidade de ensino na sua região. Secretário de Educação é muito fácil usar. Basta entrar em cimec.mec.gov.br e preencher com as informações referentes à sua Secretaria de Educação. Acesse a ferramenta e ajude a fazer uma educação cada vez melhor. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Já estamos de volta com o Estúdio 360 para te contar que os carros usados estão em alta no mercado. As vendas triplicaram no último ano. A Cíntia tá toda feliz com o primeiro carro. Desde fevereiro ela anda para cima e para baixo. E na hora da compra, preferiu um modelo seminovo. Os preços desse ano estão maiores ainda do que eu havia visto, então ficou bem impraticável. E também por ser o primeiro carro, eu acabei optando por ver assim, os opcionais que eu precisava, né, até um ano limite. E aí o seminovo acabou atendendo melhor nesse custo-benefício. E não foi só ela que trocou o carro novo pelo usado, não. As vendas de carros usados aumentaram 18% em maio, em comparação com abril. Só que o grande salto mesmo foi em relação ao ano passado. A pandemia fez muitas fábricas de veículos pararem de produzir modelos novos. Resultado, o seminovo passou a ser mais procurado e as vendas triplicaram em todo o Brasil. A busca é tanta que o dono desta revendedora está com dificuldade de encontrar os modelos mais valorizados para vender. Praticamente você compra ele vendido. Tem casos que a gente já tem a ficha aprovada e encomenda o carro já específico para aquele cliente, entendeu? Então tá bem fácil aí essa venda. Pela internet também. Sites especializados têm vendido rapidinho. Alguns anúncios ficam no ar por poucos dias. É um ano bom e um ano de recuperação. Nós esperamos chegar até o fim do ano crescendo em média 10 a 12% referente ao que foi o ano de 2020. Mas como escolher um carro usado sem cair numa armadilha? Esse é o nosso assunto agora com o mecânico de automóveis Thiago Voelfel, que também é nosso comentarista na Band News. Tudo bem, Thiago? Tudo bom, Boa Cacá? tarde. Boa tarde, Andressa. Olha só, qual é o principal ponto que uma pessoa que vai adquirir um carro usado tem de prestar atenção? O primeiro fator que ela tem que prestar atenção é nas linhas alinhadas do carro, entre portas, capô, porta-malas, onde você consegue detectar se tem algum tipo de, se ele sofreu uma batida, uma colisão, se esse carro até mesmo é um carro de leilão.
Então você tem que estar atento a esses detalhes. Outro detalhe muito importante, procure um centro de vistoria veicular. O que é um centro de vistoria veicular? Ele vai te passar todo o raio-x daquele carro, se esse carro já sofreu alguma colisão, se esse carro sofreu algum acidente de trânsito. Ele vai conseguir te dar uma segurança, te falando a respeito desse carro, para você poder comprar com tranquilidade. Às vezes, se você não tem, às vezes um mecânico de confiança para poder avaliar o carro para você, para poder estar olhando na questão também, não só da estética do carro, saber se esse carro tem algum problema de furto e roubo. Então, isso é muito importante estar atento a esses detalhes. Quais as principais pegadinhas que quem compra um seminovo acaba se dando conta só depois, assim, da compra mesmo? Já pagou, já nem sabe mais onde está o antigo dono e acaba se deparando com aqueles problemas. Às vezes pode acontecer essas pegadinhas, às vezes você olhar uma certa quilometragem no carro, você acha, pô, esse carro está pouco rodado, mas tem alguns detalhes que você vê que esse carro rodou um pouco mais do que o normal. Então é bom você ficar atento a esses detalhes, saber se esse carro tem essa quilometragem correta. Eu sempre falo com as pessoas aqui, procura comprar um carro de procedência, de uma pessoa que você conheça, ou na própria agência de veículos, porque ali você tem total segurança. Se o carro tiver algum problema, você tem todo o respaldo com eles. Então evite esse tipo de pegadinhas, cuidado às vezes a internet na hora de comprar um carro. Eu sempre aconselho procurar agência ou pessoa de procedência mesmo. Nós temos hoje muitos carros adaptados para a utilização de gás. Né? Quero a sua opinião como se fosse um mecânico e comprador. Se você tivesse de comprar um carro usado e tivesse diante de um carro adaptado e outro normal, a álcool, gasolina, qual que você compraria? Olha, eu não tenho esse questionamento, porque o GNV ele é um veículo, ele é um combustível hoje que já está saindo de fábrica em vários carros. Então isso não é problema. Tanto que é um sistema diferente hoje e não ocorre mais aquele desgaste como antigamente de quebra de motores e como acontecia antes. Então esse mito que tem aqui no Espírito Santo, a questão do GNV, já está acabando, já acabou na verdade. Muitas pessoas hoje procuram um carro que está com adaptação para o GNV, até por questão de economia, né? Porque isso ajuda muito devido ao preço do combustível. Então esse mito ele já acabou aqui no Espírito Santo. Apesar de não termos ainda aquele incentivo de PVA conforme outros estados têm. Certo. Mas esse mito aqui já acabou, então não tem essa preocupação mais com acerca da manutenção. Antes a gente tinha muito aquela, também talvez outro mito hoje, né? Ah, carro branco podia ser de frota ou de táxi, é muito rodado, né? Hoje Uber é de todas as cores, então não tem mais como lidar com isso, com a cor do carro, por exemplo, né? Hoje não tem mais, hoje o pessoal acabou com esse negócio, carro branco, né? Isso aí, acabou, esse mito aí passou. Bacana. Olha, nós procuramos também a advogada do consumidor, Suelen Mendes, para saber quais os direitos e deveres do comprador de um seminovo. Ela mandou um vídeo pra gente, veja só. How do you tickle a fish? Opa! Já vamos colocar daqui a pouquinho o vídeo correto da Suelen Mendes. Mas é importante realmente ter um mecânico de confiança sempre, para notar algumas coisas que um leigo não notaria nunca, assim? Sim, com certeza. Eu sempre falo isso na rádio com o pessoal lá. O pessoal procura um mecânico seu de confiança, não vai qualquer um também, para fazer aquela avaliação total no carro, saber como é que está, manutenção se está em dia, conferir o carro total para você, porque às vezes você quer comprar o carro. Sim, o carro está bonito, digamos. Está bonito, para você está bonito, mas o interior, o interno dele, que é o parte motor, funcionamento, então você não vai saber. Então, já um técnico responsável, ele vai saber como é que está, vai poder te ajudar para você não ter aquela surpresinha de, poxa, comprei o carro, vou ter que gastar 2 mil com a manutenção agora. Então, é verdade. Tem uma pergunta interessante aqui, ó. Pergunta para o Tiago, quero comprar um Opala antigo. O que devo saber sobre o carro muito antigo? Ela disse que te acompanha na Band News toda quinta-feira. Olha que legal. Está te conhecendo hoje, então. Tá. Viu? Bom, o cuidado que você tem que ter hoje ao comprar um Opala, um carro antigo, é o cuidado de você saber, assim, esse carro, como é que está a lataria dele. Apesar de ser um carro mais bruto, né? Mas ver como é que está a lataria dele, a parte do motor. Leve o seu mecânico para ver o funcionamento do motor, porque hoje não é barato a gente fazer um motor de um carro. E por se tratar de um carro antigo, ela tem que estar ciente que certas peças você não vai achar facilmente. Então, realmente vale a pena você comprar esse carro? Ele está completo, ele não está faltando nenhum acessório quebrado? Vale a pena? Então, faça essa avaliação antes de comprar. Porque a gente vê muitas pessoas aí, principalmente no programa, lá pedindo, eu comprei um Opala e não estou achando tal peça. Então, essa dificuldade
Acontece. Normalmente quem procura carros assim são colecionadores, né? Isso aí são pessoas que teve história com o pai, com a mãe, com o irmão, né, nesse carro e quer comprar um carro desse tipo. Então, e colecionadores, aí é mais difícil. Olha, a gente está com um VT agora da Suelen Mendes, a nossa advogada do consumidor no ponto. Vamos ver o que ela disse. Olá, ótima tarde aos telespectadores do ES360. Hoje a gente vai conversar sobre direitos e deveres relacionados à compra e venda de veículo usado. E eu vou elencar 3 grandes direitos e deveres que os consumidores e os fornecedores devem se atentar na hora da compra e venda. Primeira coisa, garantia. Veículo usado tem garantia? Sim. Ele tem pelo menos 90 dias de garantia legal, aquela obrigatória. Suelen, mas e se o fornecedor, se o lojista, se o vendedor, se o fabricante quiser me presentear com a garantia de 1 ano, a garantia de 50 mil quilômetros, garantia de 5 anos? Pode. É o que a gente chama de garantia contratual ou voluntária. Segundo grande ponto que a gente deve se atentar, o estado do veículo. Lembre-se que você está comprando um veículo usado e todos os custos, todas as despesas e necessidade de manutenção corre por conta do consumidor. E é por isso que ele precisa analisar o veículo. Lembrando que os vícios, os defeitos, tudo isso está englobado na garantia legal, contratual ou estendida se ele adquiri-la. Mas é importante a gente lembrar que toda manutenção, tudo que está relacionado ao uso diário do veículo é por conta do comprador, assim como se ele tivesse comprado um veículo novo. Última coisa, preste bastante atenção no financiamento, no valor das parcelas, o que está sendo financiado, rubricas embutidas, outras taxas e outras tarifas. Por quê? Quando você realiza uma compra de um veículo usado ou novo, não há um direito de arrependimento que a gente tanto ouve falar nas compras online. Nesse caso, vai haver uma rescisão, um cancelamento de contrato envolvendo inclusive o banco pelo qual o veículo foi financiado. Então é muito importante o consumidor se atentar a isso. Preste bastante atenção ao valor das parcelas e ao total, valor total. Dicas interessantes. A gente estava comentando aqui que a movimentação nesse mercado tem sido intensa, inclusive com valorização de carro usado, que não é uma coisa muito comum. Até acima da tabela FIPE, né? Tem alguns Pois é. carros sendo vendidos. Agora, eu queria te perguntar, Tiago, para a gente encerrar, a respeito de revisão. A pessoa pega um carro usado, e eventualmente já passou por 1 ou 2 revisões. Como é que ela tem que atualizar essa revisão dela? Qual é o padrão para ela ter ali um direcionamento no sentido de manutenção do veículo? O correto quando você compra um carro usado, se você não tem a procedência da manutenção, se o cliente que te vendeu, a pessoa que te vendeu não fiz histórico de manutenção no carro, o que eu aconselho? Faça o principal, troca de correia dentada, olhar o sistema de freio, o sistema de fluidos de radiador, de freios. Então fazer a revisão total do carro, como se você tivesse, assim, esse carro agora vai começar a revisão dele agora. Então é necessário que você faça essa revisão completa, desde que você não tenha o histórico do carro. Para você não ter aquelas eventualidades, porque isso já é de responsabilidade sua, a não ser se a pessoa que te vendeu te der o histórico que fez a manutenção correta do veículo. Tá certo. Muito obrigada, Tiago, mais uma vez pela presença aqui agora no Estúdio 360, mas está sempre lá na Band News, colunista lá da rádio. Toda quinta-feira com a gente pela manhã. Isso aí, gente. Obrigado a vocês. Tá? Prazer, viu? Recebê-lo aqui. Tá sempre bem-vindo aqui pra gente. Obrigado. No próximo bloco tem uma campanha do comércio contra a contaminação pelo novo coronavírus. Voltamos já. Estar junto na construção de uma cidade melhor é compromisso da Vale. Agora estamos entregando o Parque Caminho do Mar, em parceria com a comunidade e a Prefeitura da Serra. O parque é um espaço de lazer e esportes na região de Bicanga, com campos, parquinho, ciclovia e muito mais. Parque Caminho do Mar, mais qualidade de vida para construirmos juntos uma cidade cada vez melhor. Hillside Park Residence. Um paraíso privativo na melhor região de Vitória, com design encantador ao lado de uma reserva. O lazer completo para toda a família. E uma residência sob medida para os seus sonhos. Com 2 ou 3 quartos com suíte. E 3 ou 4 suítes.
Visite o decorado e aproveite condições especiais. Hillside Park Residence. Sá Cavalcante. Quer alugar um carro para viajar com a família? Fazer um passeio no fim de semana com os amigos? Precisa de um carro para chegar no compromisso com o cliente? Ou terceirizar sua frota para reduzir os custos da sua empresa? Seja qual for a sua necessidade, a América Rental Car proporciona toda a tranquilidade que você deseja. Mais de 25 anos no mercado, excelência no atendimento, carros sempre novos, completos e revisados por um preço justo. Vá tranquilo, vá de América Rental Car. Das direções políticas aos índices da economia. Dos esportes à tecnologia que aponta novos rumos. E novos mundos. O jornalismo não para e se abre para o novo. Está online, ao vivo e cada vez mais próximo de você. Dentro e fora do Espírito Santo. ES 360. A notícia por todos os ângulos, inclusive o seu. Com fome, fica muito difícil aprender. Por isso, vamos entregar milhares de kits pedagógicos para crianças e jovens e para suas famílias, cestas de alimentos e de material de limpeza. Assim, todos vão estudar protegidos e bem alimentados. Não é fácil, mas com a sua ajuda é possível. Criança nota 10. Proteger a infância é acreditar no futuro. Estamos de volta com o Estúdio 360, já com um novo convidado. O Comércio Capixaba está em campanha de conscientização sobre os cuidados com a Covid-19. Uma forma de trazer a população para as lojas sem deixar a segurança de lado. Você aí que nos acompanha, repara que as pessoas estão se cuidando ao frequentar o comércio? Manda para cá a sua percepção. É só enviar um WhatsApp para o nosso número 992739397. O nome da campanha é bem sugestivo. Quando você se cuida aí, nosso comércio abre as portas aqui. O nosso convidado é o superintendente da Câmara dos Dirigentes Lojistas de Vitória, Wagner Júnior Correia. Boa tarde, Wagner. Boa tarde. Boa tarde, Andressa. Wagner, eu queria te perguntar primeiro a respeito da situação geral. A gente está falando aqui dos cuidados a serem tomados e a gente tem percorrido ruas de Vitória, de Vila Velha e tem pedidos mesmo de socorro em relação ao comércio. Como é que está o quadro geral, hein? Bom, desde o início da pandemia, o ambiente de negócios, as lojas, vem sofrendo muito fortemente. Muito embora tenha sido uma situação que nos apresentou grandes desafios desde o início, nós da categoria organizada, da sociedade, a CDL, nós debatemos muito fortemente. Hoje, na verdade, a campanha se lançou ontem, mas na verdade é uma materialização de todo o debate que nós vemos tendo com os lojistas, com a sociedade, com o poder público. A situação realmente preocupa. A campanha tem sim um objetivo de tentar, junto, de forma coletiva, evitar o avanço da pandemia, porque nós entendemos que uma porta fechada, ainda que temporariamente, pode ser que nunca mais se abram, e famílias e a sociedade têm um impacto também muito negativo. A gente teve um caso de uma atendente, deixa eu ver aonde que foi aqui, em São Paulo, numa padaria de Palmares Paulista. Ela foi muito agredida por uma pessoa, um cliente que chegou na padaria, né, e estava com a máscara abaixada até o queixo e ela pediu para que ele levantasse e ela foi agredida, teve o braço quebrado, enfim, terrível. Aqui, como é que é essa abordagem? Como é que é essa preocupação com o cliente que entra sem máscara nas lojas? Como é que é feito esse contato? E o cliente, ele ajuda ou não? Ou ele também acaba sendo ríspido com os funcionários? Desde o início, a questão dos protocolos foi uma preocupação de todo o ambiente de negócio dos lojistas. Na regra geral, existe uma boa aceitação. E sim, os lojistas estão prontos para atender com segurança, mas nós sabemos que só a loja, só o ambiente de negócio não é o suficiente para a gente, de fato, trazer uma solução mais definitiva ou ajudar, pelo menos, que essa solução seja mais definitiva. Então, os consumidores também têm se apresentado bem receptivos aos protocolos, mas
é muito importante que a gente, quanto entidade, reforce essa necessidade e faça a nossa parte junto com a sociedade. E quais são os protocolos que vocês mais divulgam nesse contato? Bom, todos os protocolos nós entendemos que é muito importante, mas o uso de máscara, a higienização de mãos, o distanciamento, a questão da quantidade de aglomeração, isso tem sido, sim, algo que tem sido relembrado constantemente por nós, né? Tanto é que também vem a mensagem muito forte da campanha, que no meu trabalho eu cuido de mim e cuido de você. A ideia é que realmente seja um pacto com os lojistas, com os trabalhadores, com os familiares dos trabalhadores, com os consumidores. Nós entendemos que esse problema é um problema social, não se restringe dentro de uma loja. E nós da entidade, que está saindo, não só em Vitória, mas todo o estado do Espírito Santo, através da nossa FCDL, com 50 entidades, estamos trabalhando fortemente com essa ação. Até porque ninguém quer um caso, por exemplo, de contaminação dentro do próprio comércio, né? De funcionários contaminados, né? É segurança do próprio comércio também, né? É segurança do comércio e automaticamente da própria sociedade. Uma vez contaminado, né? Leva para a família e repercute muito negativamente. A gente recebeu informações de que no setor de supermercados, caixas de supermercados foram muito afetados pela pandemia. Tem algum setor específico na área dos lojistas que acabou sendo mais afetado do que outros? Ou é um cuidado geral? Como é que é isso? No geral, foram todos bem afetados, tá? Então, a pandemia não dá para dizer que afetou mais ou menos esse ou aquele setor. Digamos que esse problema, por isso que a campanha vem trazendo toda a sociedade para dentro. Não é só apenas os associados, não é só apenas os lojistas, é a sociedade como um todo. Então isso vem sendo afetado tanto o poder público, a questão da saúde e também a economia. Nós entendemos que estamos todos em um único barco e nós precisamos também colaborar e fazer a nossa parte. Como é que foi o Dia dos Namorados, a última data comercial aí, né, de feriado? Não é feriado, mas assim, uma data comemorativa desse mês de junho. Já foi mais tranquila em relação aos outros dias comemorativos, às outras datas? O Dia dos Namorados, ele se apresenta uma data bem favorável para o comércio, né? Nós não temos os números oficiais, mas a expectativa preliminar, o sentimento preliminar é que sim, houve uma melhora no comércio, mas já verificamos com muita força um comércio muito preparado, muito adaptado para esse novo momento e que já internalizou todos os protocolos e está disposto a avançar cada vez mais para ter um comércio seguro, para ter uma experiência de consumo seguro e para ajudar a sociedade com segurança a consumir. E tem Dia dos Pais logo chegando aí também. E tem Dia dos Pais. Né? Bastante forte também. Tá certo, então. Muito obrigada, viu, pelas informações, pela entrevista aqui no Estúdio 360. Eu que agradeço e faço um último convite. Nós temos, para quem ainda não teve acesso com as CDLs, nós temos um site, seunegocioseguro.com.br, que está todas as informações e convido a todos, a sociedade, os lojistas, para aderir à campanha. Perfeito. Muito obrigado. Obrigada, viu? Boa tarde. Vamos para a previsão do tempo com uma imagem linda do amanhecer hoje na capital, feita pela Wanda Lopes e publicada no perfil Capixaba da Gema. A terça-feira é de sol entre nuvens em boa parte do estado, menos no litoral nordeste, onde pode ter chuva rápida. Na Grande Vitória, mínima de 15 e máxima de 26 graus. Já na região serrana, nas áreas mais elevadas, a mínima pode chegar a 9 graus. Para amanhã, a previsão é de sol em todo o estado, sem expectativa de chuva. A temperatura mínima será de 16 graus e máxima de 27, como você vê ali na tela. E nesta madrugada, tivemos temperaturas bem baixas. Em Vitória, a mínima registrada foi de 16 graus. Andressa não acha que 16 é muito baixa, não. Em Alegre, 14 graus. Linhares, 18 graus. E em Domingos Martins, mínima de 7 graus. Aí sim, aí estava frio. Olha só esse registro de Pedra Azul. As imagens são também do Capixaba da Gema. Pedra Azul, olha aí, gente, cheia de neblina. Será que estava frio lá, não? Ali estava frio. Ali eu acredito. E já tivemos a madrugada com a temperatura mais baixa do ano. Segundo o Icapé, foi em Aracê, distrito de Domingos Martins. 7 graus, mas teve alguns moradores até que fizeram registro, 5 graus. Ah, é? Aí sim é frio, né, Cacá? Aí sim, aí eu gosto. Mas agora, por exemplo, hoje, 20 graus, não, 21. Não.
É frio para você? Letícia Cardoso, hoje, quando eu cheguei na redação, ela estava toda encapotada. Cachecol, luva. Isso não é frio, não, gente. Não é frio, não. Vamos seguir, então, Cacá? A seguir, nós vamos ver vagas abertas para a qualificação de profissionais de saúde aqui no estado. Quer saber mais? A gente vai trazer para você no próximo bloco. Até já. Promoção Sicoob, investir é para todos. E aí, o que você quer ser? YouTuber, investidor, agricultor, investidora, professor, investidor? No Sicoob, todo mundo pode ser investidor. No Sicoob, todo mundo pode ser investidor. A partir de R$200, você vai participar de sorteios de prêmios e de 15 em 15 dias você pode ganhar. Então, fechou? Você é investidor? Invista com a gente. Aqui, investir é para todos. Sicoob, faça parte. Na Kobe Nissan, toda linha 0 km com primeira parcela para 2022. Novo Nissan Kicks Advance CVT modelo 2022 com parcela de R$ 999 mais recompra garantida no plano Replay. As 3 primeiras revisões grátis e 3 anos de Nissan Way Assistance. Novo Nissan Versa Sense CVT modelo 2021 com parcelas de R$ 999 mais recompra garantida no plano Replay. Kobe, sua concessionária Nissan no Espírito Santo. Esse comercial é para você que não está ouvindo bem. Teleáudio apresenta a nova linha de aparelhos auditivos, totalmente modernizados, com alta definição e 100% digitais. Aqui você ouve melhor as palavras e escuta menos ruídos. Faça um teste e sinta a diferença. Aparelhos auditivos com até 25% de desconto, com garantia de 2 anos. Pagamento facilitado nos cartões de crédito. Teleáudio, inovando em soluções auditivas. Telefone 27 3227 1414. Em um ano de tanta notícia ruim, só nos resta uma resposta: fazer o bem. A campanha Band contra a Fome quer levar o seu abraço a quem mais precisa neste ano de pandemia. Doando pelo QR Code que aparece na tela, instituições reconhecidas podem ajudar mais pessoas que estão passando fome. Band contra a Fome. Abrace essa ideia. A Band News FM não é apenas a rádio que você ouve, é a rádio que ouve você. São 15 anos de informação, análise, transparência e foco no ouvinte. Porque aqui você realmente tem espaço para participar, para denunciar, para se fazer ouvir. 24 horas por dia, 7 dias na semana. Rádio Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. E você pode mudar tudo em um segundo. De volta com o Estúdio 360. Olha, a pandemia expôs ao grande público uma necessidade que o setor de saúde já tinha como algo rotineiro: a importância da qualificação de médicos, enfermeiros, técnicos e dentistas. Lógico, ninguém imagina ser atendido, por exemplo, por um profissional que não foi buscar informações para identificar a Covid-19 e nem sabe como tratar a doença. E não só nos grandes hospitais, nas UTIs, mas também na atenção primária, nos postos de saúde, como é importante ter profissionais atualizados, né? E aqui no estado estão abertas 160 vagas no ICEP, o Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e Inovação em Saúde, para cursos de qualificação voltados a médicos, enfermeiros e cirurgiões dentistas. A nossa convidada é a Ana Carolina Menezes da Silva Braga, coordenadora de provimento do programa Qualifica APS. Boa tarde, muito obrigada pela presença, viu? Boa tarde. Quais os tipos de cursos que são oferecidos por vocês? Então, a gente oferece 3 cursos de capacitação, né, e aperfeiçoamento na atenção primária à saúde, cada um voltado para cada categoria profissional: médico, enfermeiro e cirurgião dentistas. No caso dos médicos, por exemplo, dá um exemplo para a gente. O aperfeiçoamento é na atenção primária. É um curso que capacita e faz ampliar o escopo de competência desse profissional que atua nesse nível de atenção à saúde, que é tão rico e tão capilarizado em todo o país, né? Agora, com a pandemia, há um desafio ainda maior, porque o profissional tem que atender sem saber se aquela pessoa está com Covid ou está com outros sintomas gripais. Isso é abordado nesse programa de qualificação, por exemplo? Sim, durante esse ano de 2021, a gente fez várias capacitações para a questão tanto do
acolhimento nas unidades de saúde, né? Quanto para a realização do teste de antígeno, que é oferecido nas UBS, nas unidades de saúde, e também a vacinação, que também ela é um grande componente do enfrentamento ao Covid, né? A aplicação e a estruturação dos polos de vacinação no estado, né? Agora, a pessoa que se interessar por essas vagas, como é que ela faz para se inscrever? Existe uma qualificação? Como é que funciona o processo mesmo de inscrição? Então, hoje a gente está com o edital aberto, que ele foi prorrogado até o dia 21, que são 160 vagas, contemplando essas 3 categorias. Ele pode se inscrever no site da secretaria mesmo, né? E não tem um pré-requisito para essa inscrição. Na verdade, ele tem que ser ou um médico, ou um enfermeiro, ou um cirurgião dentista. Ele já precisa estar atuando na saúde pública? Isso, ele precisa, na verdade, ter o conselho dele de saúde, né, em cada sua categoria, ativo. Isso é o único pré-requisito. E aí ele faz a inscrição, passa por uma seleção. Hoje a gente tem 44 municípios, né, com vaga em aberto. Ele vai escolher um município que ele vai concorrer e aí a gente faz a seleção, é um processo seletivo público, né? E tem custo para a pessoa que participar? Não. Na verdade, a pessoa recebe uma bolsa de qualificação durante o período do curso, que tem uma duração de 3 anos. A senhora falou que ele vai concorrer. É uma prova? Como é que é feita essa qualificação? A gente pede, na verdade, no edital, alguns títulos, né, para a gente conseguir classificar esses candidatos. Se ele já tem alguma pós-graduação, se ele já tem alguma experiência, se ele está com o registro dele ativo, se ele fez algum curso na UNASUS, que é a Universidade Nacional, né, do SUS. E aí a gente consegue fazer uma classificação entre os candidatos que vão se inscrever. Os candidatos que passarem por essa qualificação têm prioridade numa seletiva, por exemplo, depois, no processo seletivo para trabalhar nos postos de saúde? Do próprio SUS, por exemplo? Sim, eles ficam altamente qualificados, né? Porque eles vão passar por um curso de aperfeiçoamento que dura 3 anos, é maior que uma residência. Hoje uma residência ela tem 2 anos de formação e a diferença é que a formação é em serviço. Então, assim, o espaço das unidades de saúde é potencializado para ser o espaço de formação. Então, ele sai com um especialista mesmo naquela área. E há muita procura? Já que a gente está falando de uma seleção, o número de pessoas que procuram é maior do que o número de vagas? É muito maior? Como é que é essa relação? Olha, hoje no estado a gente tem 890 profissionais atuando no programa, em todo o estado, né? Desde o extremo norte ao extremo sul. A gente está com aberto a 160 vagas que está distribuído nessas categorias. A gente tem uma procura muito maior para enfermeiros e dentistas, e a categoria médica um pouco menos, mas a gente precisa avançar também nessa categoria, porque a gente precisa formar médicos de família, né, para estar atuando na atenção primária. É isso que eu ia perguntar, né? Qual é a necessidade hoje de profissionais qualificados nesse sentido, na atenção primária, hoje aqui no estado? Então, a gente precisa avançar nessa especialização para estar atendendo na atenção primária. A gente fala muito das especializações, mas o campo da atenção primária também é uma especialização importante. Então, é nesse sentido que o ICEP ele trabalha mesmo, de qualificação dos profissionais da atenção primária e também dos outros profissionais, né? Mas especialmente esse programa trabalha a atenção primária. E esse tipo de qualificação, o médico, por exemplo, já que a gente está falando principalmente dos médicos pela necessidade, mas médicos, dentistas, enfermeiros, eles não encontram nos seus cursos normais, nas suas faculdades, por exemplo? Esse é o diferencial, porque é um programa descentralizado, né, para todos os municípios do estado que aderem ao programa. E o diferencial do nosso programa é que ele é a formação em serviço. Então, ele está na assistência, prestando assistência à população, mas ele também tem uma carga teórica de formação com um currículo pedagógico para desenvolver competências, escopo, né, da atenção primária. Entendi. É dedicação exclusiva? É dedicação 3 exclusiva. anos, dedicação exclusiva. É 40 horas semanais, né? Eu queria... Pode perguntar. Eu acho que ia perguntar a mesma coisa que você. Vamos lá, pode falar. Eu queria que a senhora repetisse para nós onde que as pessoas podem encontrar maiores informações, onde elas podem se inscrever, saber das datas, etc. Então, o nosso edital está disponível na página da Secretaria de Saúde.
num link chamado ICEP, né, que é o Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e Inovação. Lá ele consegue ter um linkzinho que é só editais. Então, ali também ele já sai, o primeiro edital é o 037, que é esse edital que a gente está falando, que já é para captação de profissionais para atuar nos municípios. ICEP, como se grafa? Como é que se escreve? É ICEPI. Isso aí. Muito obrigada, viu, pela participação aqui no Obrigada Estúdio 360. Boa Seja tarde. sempre bem-vinda, viu? Boa tarde. E antes de encerrar, a gente traz um vídeo muito fofo para você ter uma tarde mais agradável. É de uma arraia bebê. Veja só. How do you tickle a fish? Absurdo, onde você arrumou isso? Nas nossas pesquisas da internet. É a Lizzie. Lizzie bom. Félix que encontrou esse vídeo. Eu gostei muito. Você sabe quem é a cachorrinha? Minha não, da minha mulher. Ela não deixa eu sair de casa antes de eu fazer isso nela. Eu tenho que fazer cócegas antes de sair de casa. Pois é, mas tem uma polêmica aí. Por quê? Nós fomos atrás de um especialista para saber se o vídeo é real. Ele diz que sim, que pode ser real, mas o coordenador do projeto Amigos da Jubarte, Thiago Ferrari, disse que apesar de parecer uma carinha fofa, por se assemelhar a uma expressão que humanos fazem quando estão felizes, provavelmente esse animal está em momento de sofrimento por estar fora do seu habitat natural. Ô dó, é isso que a gente tem que se preocupar. Às vezes é bonito pra gente, né? Mas pro animal... que estava fazendo bem pra ele. Parece que estava sorrindo. Estava todo sorridente, não estava não. Fazer o quê? Mas é isso, a gente vai encerrando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. A gente volta a se encontrar amanhã, neste mesmo local, no mesmo horário, 12:30. Esperamos por você. E eu volto daqui a pouquinho na Band News, estou no ar. Eu e Leandro Nossa, a partir das 5 horas da tarde. Um abraço, gente. Agradecemos nossa convidada e boa tarde para você. Se cuida. Tchau, tchau.